Olá, meu nome é Gabriela Lins, eu sou professora de vocês de Ciências e hoje na aula do 6º ano nós vamos falar sobre minerais e rochas. A primeira coisa que a gente precisa saber é que rocha ela é um conjunto de minerais que foram se agrupando ao longo de muitos anos naturalmente. Com isso, as rochas elas podem ser classificadas em dois tipos, as rochas homogêneas e as rochas heterogêneas. As rochas homogêneas são aquelas formadas por apenas um tipo de mineral, e as rochas heterogêneas são aquelas formadas por mais de um tipo de mineral. Então, o que é um mineral? Um mineral é um tipo de substância que se forma na crosta ou entre o manto e o núcleo externo, que a gente viu na aula passada, e eles são responsáveis por dar características às rochas, já que rocha é um conjunto de minerais ou de um mineral só. Características como o grau de dureza e a coloração, entre outras coisas. Vocês já viram uma pedra de granito que geralmente está nas bancadas da cozinha? Então, o granito ele pode ter várias colorações, vai depender dos minerais que vão formar aquela rocha. Além de serem classificadas em homogêneas e heterogêneas de acordo com o tipo e a quantidade de minerais, as rochas elas também podem ser classificadas de acordo com a sua origem, ou seja, de acordo com o lugar que ela é formada. Elas podem ser metamórficas, sedimentares ou magmáticas. As rochas magmáticas, que também podem ser chamadas de ígneas, são aquelas que se originam a partir do resfriamento e da solidificação do magma. Mas o que é isso, professora? Então, vocês lembram do vulcão que a gente viu? Quando ele entra em erupção, ele não libera o fogo, que a gente chama de magma? Pronto. Esse magma, uma hora ele vai esfriar e vai solidificar. E aí vai dar origem à rocha que a gente chama de magmática. E dois exemplos dessa rocha são o granito e o basalto. As rochas sedimentares são um tipo de rocha que são formadas a partir de acúmulo, ou seja, de um conjunto de resíduos de outros tipos de rochas. Ela também pode ser chamada de estratificada, porque a principal característica dela é a organização dela em camadas ou estratos, por isso o nome estratificada. E cada camada ela vai se originar pelos sedimentos dos minerais que foram trazidos pelo vento ou pela chuva e que foram se depositando em uma rocha que já existia. Ou seja, os minerais de outras rochas foram se desprendendo, foram se desgastando, e aí eles foram se agrupando em outras rochas e eles foram trazidos através do vento e pela água. E aí eles formam uma nova rocha que a gente chama de sedimentar. Imaginem quanto tempo leva para que uma rocha sedimentar se forme. Ela precisa de vários outros pedacinhos de rochas já pré-existentes que já existiram antes. Bom, as rochas metamórficas, elas são diferentes das outras rochas. Por quê? A gente viu que a sedimentar, ela é formada pelo agrupamento dos pedacinhos das outras rochas, da degradação das outras rochas. Já a metamórfica, elas são rochas transformadas. As rochas elas podem ser metamórficas quando elas sofrem um tipo de modificação que pode ser provocada por elevadas temperaturas muito altas, e também pela pressão que é exercida no interior da Terra. E aí a gente fala que essa rocha está sofrendo um metamorfismo, ou seja, uma modificação. E aí, ao longo do tempo que ela vai se modificando, os grãos dos minerais que ela é formada, ela pode apresentar uma organização diferente. E por isso, uma rocha que antes era de um jeito pode se modificar, pode entrar em metamorfose e ficar de outro jeito.